Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. Meu irmão, minha irmã, bom dia, ótimo sábado, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teus planos, a tua vida. Vamos começar esse sábado especial, que é o último dia da semana, né? Agradecendo a Deus, sendo grato pelas nossas vidas, sendo grato pelo nosso trabalho, grato por tantos motivos. E hoje, 18 de outubro, vamos ser gratos pelos médicos, né? Parabenizar todos os médicos. E hoje é dia de São Lucas, segundo a tradição também era um médico, por isso que hoje é dia do médico. E vamos lembrar e orar por todos os médicos que direto ou indiretamente já agiram, né, e atuaram na nossa vida e com certeza nos trouxeram uma nova vida, uma nova esperança, um novo sentimento, uma cura, uma restauração, que nós possamos agradecer. E se você puder e tiver o contato de mandar uma mensagem em agradecimento, vale a pena a gente fazer isso nesse dia especial. E vamos agora ouvir o Santo Evangelho, que está em Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã querida, Deus prepara o seu povo para se tornar discípulo. Jesus inicia a sua missão convocando os seus discípulos, os seus apóstolos ali, e no Evangelho hoje nos narra ele convidando e enviando outros 72 discípulos. Ele envia esses 72 para ir à sua frente, aonde ele deveria ir. Aqui está o sentido de delegar, né? Você não vai conseguir fazer tudo. Jesus entendia perfeitamente que ele não conseguiria fazer tudo. Ele precisava preparar, treinar, delegar e enviar. Entregar a missão para que esses pudessem ir e fazer o trabalho. Por quê? Jesus continua no Evangelho de hoje dizendo para nós: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando às vezes a gente olha para esse mundo que parece que está de cabeça para baixo, onde os valores estão invertidos, o sentimento é justamente esse: a messe é grande. Quando a gente vê tanta gente levantando bandeiras de brigas, de disputa, de adultério, de drogas, de violência, de guerra, a gente suspira e fala: meu Deus, a messe é grande. Aí quando a gente olha a quantidade de pessoas contra, da quantidade de pessoas fazendo o bem, pacificando, acalmando, diminuindo a violência, diminuindo a fome, a gente entende que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente, ainda tem poucos trabalhadores. Infelizmente, ainda tem poucas pessoas servindo no reino. Mas isso não é motivo para nos desanimar. Pelo contrário, Jesus inclusive nos recomenda que peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Jesus aqui nos ensina a orarmos pelas vocações, orarmos, pedirmos ao Senhor que envie trabalhadores para essa messe, que desperte no jovem, que desperte novos sacerdotes, que desperte nos casais, nas famílias, a vontade de servir, a vontade de se colocar à disposição do mais necessitado. E Jesus continua no evangelho de hoje, dando uma série de recomendações. No versículo 3, ele diz: eis que envio vocês como um cordeiro no meio de lobos. Aqui já nos prepara, essa metáfora. Cordeiro no meio de lobos. Ou seja, tome cuidado, porque muitas das vezes quem está ao teu redor está querendo te devorar. Lobos. E Jesus, trazendo as suas recomendações, ele nos orienta, nos acalma a confiar na sua providência, a confiar no seu amor. Quando ele nos diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não precisa se preocupar, porque o trabalhador é digno do seu salário, o trabalhador é digno do seu sustento. Todas as vezes que nós estamos nos preocupando com as coisas de Deus, Ele se preocupa das nossas. Então a gente não deve se preocupar em colocar o nosso tempo à disposição do Senhor, porque todas as vezes que nós colocamos o nosso tempo, o nosso serviço, os nossos dons na disposição do Senhor, Ele inevitavelmente ele começa a cuidar das nossas necessidades. E diante dessa missão, desse envio dos discípulos e essas orientações do como proceder, a gente pode questionar, Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que esses 72 discípulos levavam, que os 12 levavam e que nós hoje precisamos levar? Jesus diz: aonde vocês entrarem, desejem a paz. A paz esteja nessa casa. Ou seja, abençoe sempre. E aqui ele ainda narra que se naquele lugar aquelas pessoas não acolherem essa paz, essa bênção, essa graça, essa bênção, essa paz e essa graça volta para você. E ele encerra recomendando: curai os doentes, orem pelos doentes, imponham as mãos sobre os doentes. E eu quero aqui intimar você se você ainda não tem esse costume, a orar pelos doentes, a interceder pelos doentes, a impor as suas mãos sobre os nossos enfermos. E finaliza dizendo: o reino de Deus está próximo de vós.
Essa é a grande mensagem. Esse é o grande combustível meu. Propósito em estar gravando esses áudios aqui diários, essas mensagens, é dizer para você que o reino de Deus está próximo, mas não apenas escatologicamente falando de tempo, mas o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no teu coração, o reino de Deus está na tua alma, na tua vida, quando você deixar de lado as aparências, a superficialidade e de fato se conectar com a tua essência. O reino de Deus está dentro de ti. A tua vida, a tua casa, o teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Desejo para você um ótimo sábado, um final de semana maravilhoso, super especial. Que Deus te abençoe. Até amanhã.